Então, boa tarde a todos. Estamos aqui na audição da petição por causa do financiamento para doentes com taxia de Friedrich. Desde já, muito boa tarde aos senhores peticionários e obrigada pela vossa vinda aqui. Eu vou-vos explicar mais ou menos como é que vai consistir. Vocês vão ter agora 10 minutos onde podem falar sobre a petição. Depois vamos dar voz aos grupos parlamentares aqui existentes para vos questionar algumas questões e depois têm mais 10 minutos para responder a essas questões, está bem? No final, sim, das questões todas colocadas por nós. Dávamos-vos já a palavra para, durante 10 minutos, ou um bocadinho mais, poderem explicar a vossa petição. Pode ser? Pode. Antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Filipe Bento. Eu venho em representação dos doentes com ataxia de Friedrich. Esta é uma condição neurodegenerativa que assola algumas pessoas no nosso país. O nosso universo é relativamente pequeno, somos à volta entre 40 a 50 doentes, mas esta condição infelizmente não condiciona apenas os doentes, como condiciona também o resto da família e não só, também tudo o que seja amigos e conhecidos por aí fora, pela própria natureza desta condição, que é bastante complicada de conseguirmos lidar com ela. Infelizmente, e muito diretamente, esta petição surgiu pela presença pela inexistência prévia de qualquer tipo de medicamento relativamente a esta condição. E aquilo que nos traz aqui hoje, que tem sido e vindo a desenvolver através desta petição pública, é um pedido da vossa ajuda para vos considerar aquilo que eu tenho aqui presente da minha mão, que é que será o primeiro medicamento para esta condição a nível mundial. Portanto, aos dias de hoje, aquilo que acontece é alguns doentes estão incluídos num projeto comparticipado diretamente pelos hospitais, onde eles financiam diretamente o medicamento para os doentes, alguns, não todos, e basicamente e resumidamente aquilo que me traz aqui hoje é para vos vir expor esta situação, porque toda esta existência deste medicamento traz-nos principalmente algo que não tínhamos há muito tempo, que é uma autêntica salva de esperança para nós conseguirmos lidar com esta condição que nos assola. Eu próprio, como podem ver, tenho o medicamento neste momento disponível para tomar, mas infelizmente não está disponível para todos os doentes com ataxia. Este pedido e esta petição vem nesse sentido mesmo, para que nós consigamos o nosso grande objetivo, que é ter um medicamento disponível para todos nós, com a vossa ajuda, que será, sem dúvida, essencial. Posso? Muito obrigada pela exposição. Agora passaríamos então à ronda de questões pelos grupos parlamentares. Pelo PSD, se não houver nada a pôr, serei eu a própria a fazer as questões. Então, quero então começar por agradecer aos peticionários mais uma vez e a todos que subscreveram esta iniciativa, não esquecendo que são mais de 8.000 cidadãos, o que dão voz a um grupo de doentes que, por sua vez,
pequeno em número, tantas vezes é esquecido nas prioridades da saúde pública. A ataxia de Friedreich é uma doença genética rara, neurológica, progressiva e incapacitante. Afeta sobretudo jovens, comprometendo a coordenação, a mobilidade e muitas vezes também a função cardíaca. Significa na prática uma perda gradual da autonomia e de qualidade de vida, não só para os doentes, mas também para as suas famílias. Até há muito pouco tempo não existia qualquer tratamento eficaz para esta doença, mas em 2023 a Agência Europeia do Medicamento aprovou o Skyclarys, o primeiro medicamento capaz de modificar o curso da ataxia de Friedreich. Os estudos clínicos demonstraram que melhorias na mobilidade, na independência dos doentes, devolvendo-lhes esperança e qualidade de vida. No entanto, em Portugal, este medicamento está apenas disponível através do Programa de Acesso Precoce do Infarmed, o que significa que o seu custo elevado continua a torná-lo inacessível para a maioria dos doentes. E cada mês que passa sem acesso generalizado é um mês em que a doença progride e retira oportunidades de vida. É este o apelo central da petição, que o Estado português assegure o financiamento do Skyclarys pelo Serviço Nacional de Saúde, garantindo que todos os doentes com ataxia de Friedreich em Portugal possam beneficiar de um tratamento que já é uma realidade noutros países. Neste contexto, gostaria de colocar então algumas questões. Quais são, atualmente, as maiores dificuldades que enfrentam no diagnóstico precoce e na referenciação destes doentes para centros especializados? Têm conhecimento de quantos doentes já tiveram acesso ao Skyclarys através do Programa de Acesso Precoce? Para além do medicamento, que outras respostas, ao nível da reabilitação, do acompanhamento social ou psicológico, consideram prioritárias para melhorar a vida destas pessoas? E numa perspectiva internacional, que exemplos conhecem de países europeus que já asseguraram este financiamento deste novo tratamento e que lições poderemos retirar para o nosso sistema de saúde? Esta petição recorda-nos que a política de saúde não pode ser apenas gestão de números ou de orçamentos. Tem de ser, acima de tudo, uma política de pessoas. E, neste caso, pessoas que enfrentam diariamente uma doença rara, incapacitante, mas para a qual finalmente existe uma opção terapêutica. A Assembleia da República tem a responsabilidade de ouvir, de agir e de garantir que ninguém fica para trás por viver com uma doença rara. O acesso a medicamentos inovadores não é um privilégio, é uma questão de dignidade, de equidade e de justiça social para todos. Passava agora à deputada Cristina Henriques do Chega para fazer então as suas questões. Muito boa tarde. Cumprimento todos os presentes, em especial os senhores que tiveram, enfim, a amabilidade de nos vir esclarecer um pouco melhor sobre este problema e a situação em que está. Eu penso que a primeira coisa que eu queria perguntar era, em relação aos estudos sobre o medicamento, penso que ainda há dúvidas sobre a sua eficácia a longo prazo e a sua eficácia em termos de sobrevida, certo? Pronto, e já existe um programa de acesso precoce para maiores de 16 anos. Então, aquilo não coloca em dúvida a necessidade do medicamento. Aquilo que eu vos pergunto é se faz sentido esperar por mais resultados e, por exemplo, uma vez que se trata de um medicamento tão caro, se faz algum sentido para vós que sejam selecionados, e uma vez que são poucos doentes também, selecionados caso a caso, identificando os doentes para os quais ele vai efetivamente ter algum efeito. Uma vez que não sabemos, ainda não temos a certeza se isto aumenta o tempo de vida do doente ou se a longo prazo é eficaz ou não. Portanto, em situações muito avançadas da doença, não sei se terá a mesma justificação. Portanto, era esta dúvida que eu tinha e que depois gostava de vos ouvir sobre isso. No entanto, não ponho em causa a aplicação da medicação e de uma forma generalizada, ou seja, para evitar que haja desigualdades de oportunidades entre os vários doentes dentro da população portuguesa, que isso fosse o mais uniforme possível.
E a minha dúvida é exatamente esse critério. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora então para a deputada Irene Costa do PS para fazer então as suas questões. Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento também os senhores deputados. Cumprimento o Filipe Bento, os pais e as vossas pessoas. Cumprimento todos os peticionários que vos trouxeram até aqui hoje para debatermos este assunto, que é um assunto de veras importante, e reconhecer a força cívica daquilo que é a vossa luta nesta doença, que, como referiu e bem, tem um impacto não só na vida do doente, mas também resvala depois para toda a vossa vida profissional, a vida familiar, a vida social, e isso tem um custo inestimável e por isso nos merece a todos a nossa melhor atenção. Portanto, ao ler a petição, ficou claro, portanto, que não basta ter informação, porque a informação já lá está, nós já tivemos a oportunidade de ver, sabemos que o medicamento, de facto, traz grandes melhorias, não cura a doença, mas que traz grandes melhorias naquilo que é a qualidade de vida diária, e é sobre isso que estamos aqui a falar. Tivemos audição esta semana com a Sra. Ministra da Saúde e o nosso colega deputado do CDS aproveitou para colocar precisamente essa questão. Falou qual era a posição do Ministério sobre a coparticipação do medicamento e a Sra. Ministra respondeu aquilo que nós já vamos sabendo, que o medicamento que já foi avaliado e aprovado até pelo Infarmed, que está em fase de avaliação de custo-benefício, mas enquanto este tempo vai passando, portanto, continuamos neste impasse de não sabermos ainda se vai ser ou não disponibilizado e continuamos com este impasse também de continuar alguns doentes apenas a ter acesso ao medicamento, que também revela aqui alguma injustiça na escolha dos doentes, porque é muito sempre difícil medir estas questões. Portanto, nós estamos conscientes desta situação, estamos a acompanhar a situação e a posição que o Ministério que a Ministra vai tomar relativamente a este assunto e, entretanto, eu aproveitava para colocar ao Filipe Bento outras questões que a colega do PSD também já colocou, que me parecem também importantes e também para que possamos ver o problema no seu todo, porque além da medicação há toda a outra questão que vocês precisam das consultas multidisciplinares e dos produtos de apoio. E a minha questão, uma vez que já foi colocada pela deputada do PSD, a questão das consultas, eu queria focar aqui mais também na questão dos produtos de apoio. Se é fácil, porque nós sabemos que os centros prescritores nem sempre dão respostas imediatas e que são processos morosos e penso que isto também que é um acrescente na vossa qualidade de vida e, portanto, reiterando aquilo que já foi colocado aqui sobre o assunto, colocava-lhe também a questão mais particularmente sobre os produtos de apoio e as consultas multidisciplinares, como é que iriam funcionar a nível de todo o território, porque também temos esta questão das diferenças a nível do território, portanto, como é que poderíamos resolver isto de uma forma que fosse mais justa para todos os utentes. E agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, o vosso testemunho e esta força que vos trouxe até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada aos senhores deputados. Penso que não há mais nenhuma questão. E assim, agora passava a palavra, então, para responder assim às nossas questões, o que conseguir para ficarmos mais elucidados. Tem 10 minutos. Antes de mais, agradecer pelas vossas questões. Todas elas são bastante pertinentes e eu, infelizmente, e antes de mais, devo dizer que não tenho respostas para todas as questões. A minha envolvência muito pessoal acerca desta petição, mas posso tentar responder o melhor possível em termos gerais. Agora, eventualmente, aquilo que vou pedir é repetir umas perguntas, porque será um bocadinho difícil. Quais foram as dificuldades na avaliação dos doentes, ou seja, para fazer como é que chegaram à característica da doença? Quantos têm para já o acesso a este medicamento, ou seja, até onde é que já chegou, quais foram e quais outros medicamentos ou terapias podem ser usadas em complemento relativamente àquilo outro. E depois, se tem conhecimento da aplicação, neste caso, em outros países e outras formas de... Ora, a avaliação para nós conseguimos
fazer uma avaliação continuando de influência deste medicamento nos doentes. Antes de mais, nós precisamos obrigatoriamente de mais tempo de toma e mais tempo para conseguirmos verificar quais é que são as influências. Este medicamento sempre foi aprovado com antemão de aviso que não é um medicamento para curar absolutamente a condição, mas para regredir a sua evolução. Portanto, aquilo que acaba por acontecer é que cada doente é muito específico a sua evolução dentro da ataxia. Eu posso dar um exemplo muito concreto: existem pessoas que chegam à idade adulta já se encontram acamados. Existem pessoas que conseguem chegar à idade adulta que ainda nem sequer foram diagnosticados porque não apresentaram nenhuma condição adversa para começar a descobrir as causas. Mas é bastante complexo todo este processo para conseguirmos avaliar todo o benefício ou custo do medicamento, mas aquilo que eu posso afirmar que mais importante ainda sequer dos benefícios do medicamento é os benefícios pela parte psicológica que isto traz para os doentes e todos os acompanhantes dos doentes. O simples facto de nós termos alguma coisa em que nos possamos agarrar com confiança que pode trazer benefícios e pode trazer evoluções para a nossa vida é o suficiente para nos conseguir transmitir uma melhoria enorme no nosso dia-a-dia. Eu, por exemplo, posso confirmar que existe um doente que eu conheço que a partir começou a toma de um medicamento e ele notou melhorias quase a partir dos 2 meses de toma. Ele notou melhorias pela parte principal da fala e das dores que esta condição traz. Essa também é outra questão muito complicada, porque cada doente é muito individualizado as características que vão tendo evolução. Em cômodo geral, é mesmo pela parte do equilíbrio, pela parte da fala, e depois começa a desenvolver alguns problemas cardíacos, como já tinha sido mencionado há pouco. Esta condição tem, obviamente, e é imperativo que seja acompanhado por uma quantidade multidisciplinar de profissionais de saúde, desde a parte da neurologia, pela parte da cardiologia, tanto pela parte do único método que nós temos para conseguir que haja alguma melhoria, que é a parte da terapia física, que é do mais importante que pode haver. E todo este conjunto enorme de médicos é, sem dúvida, é necessário para nós conseguirmos desenvolver o nosso dia-a-dia e para que consigamos ao máximo conseguir controlar todos esta evolução. Pela informação que eu tenho, o acesso de medicamento tem sido bastante restrito, pelo menos eu sou seguido aqui no Hospital de Santa Maria. Em Santa Maria somos ao volta de 7 pacientes
e depois o resto estamos espalhados um bocadinho por Portugal inteiro, desde o norte até ao sul. Existem alguns casos particulares, mas pronto, talvez o maior conjunto de doentes seja mesmo aqui na parte central de Lisboa. São outros medicamentos ou terapias? Não. Se os estudos existentes são eficazes e estão comprovados. Ok. Apenas salvar a questão da aprovação deste medicamento. Este medicamento está neste processo na Europa. Este medicamento foi aprovado primeiro nos Estados Unidos. E eu, apesar de não me caber a mim desconfiar daquilo que é que seja, mas tenho uma certeza absoluta que se este medicamento não trouxesse benefícios, ele não seria aprovado para a comercialização através dos Estados Unidos e depois começa agora a ser aprovado em alguns países também na Europa. E alguns destes países também se encontram na mesma situação como nós. Por exemplo, em Espanha, eu tenho conhecimento que ele também ainda não foi aprovado em termos nacionais. Infelizmente já fomos contactados também eu próprio fui contactado por doentes espanhóis a perguntarem-nos como é que estava a situação para nós. Mas existem outros países na Europa que já o consideram como um medicamento indispensável para os doentes e este já se encontra disponível para todos os doentes em países como, se não estou em erro, como na Alemanha, Holanda e... falha-me agora o nome. Pelo menos nestes países tenho certeza que já se encontro nesta situação. Se faz sentido esperar mais tempo pelos resultados do medicamento ou já é... Este medicamento ele já se encontra antes da aprovação em estudo, já se encontra em estudo por volta de 5 anos, através primeiro nos Estados Unidos, e a única questão é se nós vamos estar a aguardar pelo desenvolvimento da condição da pessoa e se vamos estar a aguardar por mais provas da funcionalidade deste medicamento, pode vir-se a tornar tarde demais. É tão simples quanto isto. Se as pessoas com um estado avançado da doença, vale a pena promover este medicamento a elas ou se... Isto é uma pergunta muito macabra, porque basicamente o que me estão a perguntar é se vale a pena meter um valor no resto da vida de uma pessoa. E eu peço desculpa, mas de maneira nenhuma consigo concordar com esta questão. É impensável estar a colocar um valor na vida de uma pessoa, seja ela qual seja o avanço da doença. O deputado Irene Costa perguntou qual seria a necessidade de outros produtos de apoio e quais seriam as suas necessidades e outro tipo de consultas, já falaste. Certo. Pela informação que eu tenho, existe todo esta disponibilidade pela parte do Estado ou da Segurança Social para nos apoiar com este tipo de materiais. Eu sei que a demora e a parte burocrática é algo demorada, mas ela existe. Eu
não posso falar em termos pessoais, nunca recorri até aos dias de hoje, mas eu sei que existe este apoio, ele está a ser coordenado. Não acredito que seja o mais rápido possível, mas isto também fala um bocadinho da necessidade dos doentes, que é sempre para ontem, como costuma dizer. Não sei se escapou alguma coisa. Não? Se houver, a gente... Claro. Muito obrigada. Penso que não escapou nada. Acho que foram todas as questões respondidas e muito bem. Da nossa parte, penso que já está tudo. Agora nós vamos analisar, vamos fazer relatório, vamos trazer a reunião da Comissão de Saúde e depois damos novidades. Muito obrigada pela presença e é um prazer tê-lo aqui e ouvir da própria voz de um doente ou da ataxia o que se passa verdadeiramente.